Olá, fera, tudo bom? Vamos dar início ao estudo dos espelhos esféricos, espelhos que estão extremamente presentes, tá? No nosso cotidiano também. Por exemplo, quando você vai a um dentista, ele usa um espelhozinho para visualizar o seu dente. Aquele espelho é um espelho côncavo. Quando você entra numa loja de conveniência, por exemplo, de um posto de gasolina qualquer, você enxerga alguns espelhos no teto. Aqueles espelhos ali são espelhos convexos, tá certo? E motocicletas usam também espelhos convexos, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Enfim, são espelhos que estão presentes no nosso cotidiano, até um pouco mais úteis do que os espelhos planos, tá certo? Diria eu. Tá certo? Então vamos dar uma olhada nas nossas figurinhas, nas nossas imagens, até porque estamos estudando ótica geométrica. Então todo espelho esférico, ele surge de uma calota metálica, tá certo? Com um certo revestimentozinho de vidro, óbvio, onde quando a reflexão desse espelho for na parte côncava, por uma redundância, tá certo? Esse espelho será chamado de espelho côncavo, que é a parte da conchinha aqui, ó. Tá? Então, quando a sua reflexão, deixa eu só mudar aqui a cor, pronto. Quando a reflexão for nessa área aqui, esse espelho é o espelho côncavo. Então, a superfície refletiva está desse lado. Quando a superfície refletiva estiver do lado de fora, dessa conchinha, esse espelho será chamado de espelho convexo, tá certo? Então, espelho côncavo, espelho convexo. São esses espelhos que nós vamos trabalhar na nossa aula. Bom, quais os elementos importantes de um espelho côncavo? Primeiro, ou de um espelho convexo. Primeiro, centro de curvatura desse espelho, que é o centro da esfera, supostamente esfera, né? De onde veio esse espelho, de onde foi retirada essa calota esférica. Tá certo? Então é o centro de curvatura do espelho, de curvatura dele. Outro ponto, chamado de vértice do espelho, ou simplesmente centro do espelho. Esse sim é o centro do espelho. Tá bom? O eixo principal, que é uma linha imaginária que vai unir o centro do espelho ao centro de curvatura do mesmo. Tá certo? E talvez o ponto mais importante seja o foco, que é esse ponto intermediário aqui, tá bom? Entre o centro de curvatura e o vértice. A gente tem que essa distanciazinha daqui é exatamente metade do raio. Metade do raio. O raio dessa esfera de onde foi retirada essa calota esférica que construiu esse espelho esférico, tá bom? Bom, esse foco, ele é importante porque ele literalmente, principalmente nos espelhos côncavos, né, só nos espelhos côncavos, né, diria assim, ele converge os raios, ele focaliza todos os raios paralelos ao eixo principal para ele, tá? Então toda vez que forem emitidos raios paralelos ao eixo principal de um espelho côncavo, esses raios vão convergir para o foco. Daí esse foco é um foco real, porque ele realmente recebe esses raios. No espelho convexo você vai ver depois que os raios não passam pelo foco, são os prolongamentos dele, daí são focos virtuais. Mas nos espelhos côncavos esses focos são reais, tá certo? Então esse foco desse espelho tem uma importância grande, principalmente numa situação como essa aqui. Você tem uma antena parabólica que está recebendo sinais de ondas eletromagnéticas provenientes de um determinado satélite. Esses sinais são recebidos por essa antena e são convergidos para um único ponto, para uma única região. Essa região, esse ponto aí é o foco dessa superfície parabólica. Tá certo? Daí a importância desse foco, entre outras aplicações, tá certo? Enfim, retornando aqui, não esqueça que o foco ele encontra-se a 1/4 do diâmetro dessa circunferência, tá? Ele tem 1/4 desse diâmetro ou metade do raio dessa circunferência. Isso será super importante na hora das aplicações das equações, tá bom? Então vamos aos raios notáveis dos espelhos esféricos. César, o que são esses raios notáveis? São raios que sempre funcionam dessa forma. Você pode emitir um feixe com inúmeros raios em um espelho côncavo, por exemplo. Mas 3 raios sempre vão funcionar, sempre serão refletidos da forma como nós vamos impor aqui, vamos mostrar, né? Vamos expor aqui para vocês. Impor não, expor. Tá certo? Bora lá. Primeiro, todo raio que for na direção do foco,
tá? Passando pelo foco de um espelho côncavo. Quando for refletido, será refletido paralelamente ao eixo principal, do mesmo jeito que todo raio que for paralelo ao eixo principal será refletido passando pelo foco. Segundo, todo raio que passar pelo centro de curvatura de um espelho esférico côncavo será refletido de volta passando pelo mesmo ponto. Sempre, César, sempre. Todo raio que incidir no vértice de um espelho esférico côncavo, quando ele for refletido, ele será refletido fazendo um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. A exemplo do que existia, do que existe na reflexão regular proveniente dos espelhos planos, tá? Gerada pelos espelhos planos. Beleza? César, aí no espelho convexo, como é que fica? Bora lá. Percebe que no espelho convexo, o centro de curvatura e o foco estão na parte de trás desse espelho. Deixa eu apagar aqui. Parte de trás desse espelho. Opa, que hoje estou escrevendo, hein, meu amigo. Aqui a parte de trás desse espelho. Aqui a parte da frente desse espelho. Então, tudo isso aqui é virtual, nada aqui é real, só o vértice. Tranquilo? Então veja o que é que vai ocorrer. Não vai ser um raio que vai passar pelo foco. Será assim, todo raio que for na direção do foco, que no espelho convexo é um foco virtual, será refletido paralelamente ao eixo principal desse espelho. Tá certo? Todo raio que for na direção do centro de curvatura será refletido na mesma direção desse centro de curvatura. E todo raio que for no vértice será refletido com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Vale a pena também escrever aí o seguinte, ó. A gente costuma chamar os espelhos côncavos, principalmente devido ao foco, né, da concentração dos raios do foco, no foco, de espelhos convergentes. Enquanto que o espelho convexo é chamado de espelho divergente. Eu acho que o côncavo você percebeu perfeitamente. Talvez o convexo não. Percebe o seguinte, ó, deixa eu apagar aqui que foi legal. Se eu tiver um espelho convexo aqui e eu emitir um feixe de luz aqui assim, um raio de luz, outro raio de luz aqui assim. Quando esses raios de luz forem refletidos, esses raios farão isso daqui, ó. Porque o prolongamento deles deverá passar pelo foco. Então, percebe que esses raios eles são divergidos, enquanto que no espelho côncavo esses raios são convergidos. Tá certo? Daí o nome espelho côncavo. Espelhos convergentes, espelhos convexos, espelhos divergentes. Isso faz com que o espelho convexo também tenha um excelente campo visual. É quem melhor proporciona um campo visual por causa desse espalhamento que ele dá nos raios, tá certo? Nessa situação de raios paralelos ao eixo principal. Retorna aqui comigo. Então, essas foram as principais noções, tá, necessárias para que tu entenda legal os espelhos esféricos. Na próxima aula a gente vai formar as imagens. A gente vai mostrar como aparecem as imagens dos espelhos esféricos côncavos e convexos, tá bom? Então, até a próxima aula. Fica com Deus. Tchau, tchau.